boa noite. Está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. Mudança no comando do Avante do Piauí deve modificar completamente a estratégia do partido para as eleições no estado. Suspeitos são presos por furto de ar-condicionado e fiação no centro de Teresina. Motociclista se envolve em grave acidente durante uma colisão na cidade de Parnaíba. E mais, 60 anos de arte viva. Exposição comemora o legado do artista plástico Nonato Oliveira. A partir de agora, tudo isso e muito mais no Band Cidade. E a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, participou hoje em Teresina da apresentação do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A mobilização tem como objetivo incentivar os estados a desenvolver estratégias de enfrentamento à violência contra as mulheres. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, esteve em Teresina nesta quinta-feira para apresentar o Pacto Brasil contra o Feminicídio no Piauí. A cerimônia foi realizada em um hotel da capital e reuniu autoridades, entre elas o governador Rafael Fonteles e a secretária estadual das Mulheres, Diva Vasconcelos. A agenda faz parte de uma mobilização nacional que percorre diversos estados, com o objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento ao feminicídio e ampliar as políticas de promoção da igualdade de gênero. E o pacto foi o momento de dizer que aquele problema não era um problema só da segurança pública, só das polícias. É um problema cultural, estrutural, que precisava de uma conjugação de esforços. Lançado há cerca de 5 meses pelo governo federal, o Pacto Brasil contra o Feminicídio já apresentou resultados em âmbito nacional. Durante o evento foram destacados avanços registrados pelo Piauí no combate à violência contra a mulher. Dados da Secretaria de Segurança do Estado mostram que houve uma redução de 61% no casos de violência contra a mulher em 2026. Esse pacto representa um compromisso com cada mulher desse país. Um compromisso de não aceitar a violência como destino, de não naturalizar o medo e de afirmar todos os dias que a vida das mulheres importa. Sabemos que o feminicídio não é uma fatalidade. Ele pode e deve ser prevenido. E essa prevenção só acontece quando o Estado atua de forma integrada, quando as instituições caminham juntas e quando toda a sociedade compreende que proteger as mulheres e as meninas é uma responsabilidade coletiva. Os números já haviam sido apresentados por Janja durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Apesar da queda, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou aumento nos registros de violência sexual, importunação sexual e violência psicológica, reforçando a necessidade de ampliar as políticas de prevenção e proteção às vítimas. E após decisão do Diretório Nacional do Avante, a presidência do partido aqui no Piauí saiu das mãos de Gustavo Henrique Feijó para Adiel Rodrigues. A troca de comando representa uma mudança completa na estratégia eleitoral da legenda para essas eleições. Quem traz mais detalhes é o repórter Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliette Nunes, e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Trago mais uma vez as principais informações e movimentações da política. Olha, hoje o dia começou com notícia bem cedo, porque Antônio José Lira, ex-vereador de Teresina e pré-candidato ao Senado Federal, esteve cedo pela manhã na sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde ele conseguiu a homologação de um documento que dá um novo comando ao Avante aqui no estado do Piauí, na pessoa de Adiel Rodrigues como novo presidente e ele próprio, Antônio José Lira, como vice-presidente. Até então, quem comandava o Avante aqui no estado era a liderança política Gustavo Henrique, até então também pré-candidato ao governo do estado pela mesma sigla. E Gustavo Henrique, mesmo com esse revés da justiça, que dava um novo comando ao Avante, decidiu realizar uma convenção partidária hoje pela manhã. Nós temos a fala aí dos dois políticos, primeiro de Antônio José Lira, dando conta desse novo comando, e a resposta de Gustavo Henrique Feijó a toda essa situação. Ele não é mais presidente. Ele foi presidente até o dia 30 de junho de 2026.
nós já temos um novo presidente, um novo vice-presidente e todo um conjunto de membros. Agora, o que me chamou a atenção, mas eu já alertava, que essa eleição está nebulosa. Minas Gerais já deu exemplo. O Cleitinho, ele não puxava o cachorro puxava ele, porque o segundo voto ele vai ser marcante. Daí, eu não sabia que eu era tão querido, muito menos tão temido. Fizeram uma força-tarefa para retirar o Antônio José Lira. Quem melhor vai informar é a própria Justiça Eleitoral. Daqui, aproximadamente, no máximo, 1 hora, tem um documento da Nacional onde mostra que existe um novo comando. Dr. Adiel Rodrigues, presidente, Antônio José de Freitas Lira, o vice-presidente. Agora fica uma lição de vida. Os que comandaram tudo isso, eles vão ter que engolir a arrogância deles. Eles vão ter que engolir a prepotência deles. E vão aprender que nunca você pode subestimar o próximo. Para a desmoralização ser maior. Ele declarou que tem um mandato válido. O que é mandato? É o que se inicia e o que se conclui. O dele foi concluído no dia 30 de junho. Quem vai dizer é o TRE, é a Justiça Eleitoral. Eu lhe entrego o documento. O documento deu entrada ontem na Nacional e está sendo homologado agora. A Nacional é que comanda tudo. Ele quer dar da bola grande entrar na bola pequena. O que ele está querendo fazer é o quê? Eles já perderam. Eles querem bagunçar para judicializar o governo forte, querendo o tráfico de influência, que ninguém vai permitir isso, para tentar sacar o Antônio José Lira. Não irão conseguir. Eu sou candidato ao Senado para enfrentar esses grandões, para enfrentar esses ladrões, porque ninguém tem coragem de dizer isso, mas o Antônio José Lira tem. Nós estamos dentro do legalismo. Qualquer informação em contrário não tem respaldo jurídico nenhum. Ah, mas uma composição pode surgir a qualquer momento. Qualquer composição que não seja nossa, ela é completamente ilegal. Nós estamos de acordo com os ditames da lei, nós estamos de acordo com o estatuto do partido. E aí eu convido você, Júnior, caro jornalista, você que está me assistindo, a conferir uma coletiva que daremos amanhã, a partir das 9h30 da manhã, aqui mesmo na sede do partido, onde nós faremos todos os esclarecimentos e diremos quem está por trás dessa tentativa de cooptação deste grupo político, dessas pessoas que têm ideal, propostas de participar verdadeiramente do processo eleitoral em nome de ninguém, a não ser das nossas causas, da coletividade. Agora, a grande expectativa é de uma participação ampla dos nossos pré-candidatos e correligionários que, de fato, comungam do legal, do justo, do decente. E a gente está aqui de portas abertas para receber aqueles que, de fato, queiram participar com altivez, com seriedade, serenidade e, acima de tudo, também o respeito, principalmente a você, eleitor. Eu sou Júnior Santos e essas foram as informações direto da redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Muito boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Prazer voltar de Brasília nesta quinta-feira, 30 de julho, levando as informações. Nesse período de campanha eleitoral, várias entidades representativas no país têm buscado entregar sugestões, documentos, propostas a pré-candidatos a governos estaduais e também à presidência da República. E nesta quinta-feira a gente destaca na nossa programação o envolvimento de setores produtivos da sociedade brasileira em informações, entrega de documentos e sugestões para os candidatos à presidência da República em 2026. A Confederação Nacional do Transporte, CNT, divulgou um documento, O Transporte Move o Brasil, uma agenda estratégica elaborada para orientar os planos de governo dos candidatos à presidência.
O material será entregue oficialmente a partir de agosto, durante o Fórum CNT de Debates, que vai consolidar um mapeamento de 2.837 projetos prioritários de infraestrutura no país que demandam investimentos de 2,3 trilhões de reais. A Confederação, além das obras estruturais, está cobrando também a entrega de um diagnóstico para alertar o próximo governo sobre os impactos econômicos de possíveis mudanças na legislação trabalhista, a urgência de financiamento para a transição energética e a necessidade de segurança jurídica no ambiente de negócios. Um dos temas preocupantes para o setor de transporte é a mudança na chamada jornada de trabalho à escala 6x1, que está sendo votada no Congresso Nacional, já passou na Câmara, vai agora para o Senado da República e o setor entende que tem que haver uma negociação entre trabalhadores e sindicatos, principalmente no setor de transportes. Segundo os números da CNT, isso pode representar 28 bilhões de reais a mais no setor de transporte se essas mudanças forem praticadas. As informações de Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Bom, o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí vai acontecer aqui na Band no dia 9 de agosto, mantendo a tradição de iniciar os debates políticos na televisão. Os debates da Band são fundamentais para o calendário eleitoral. A Band Piauí convida para o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí, que ocorrerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na TV aberta e YouTube e pela Rádio Teresina FM na 91.9. Esse é o nosso compromisso com você. É a Band Piauí nas eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. E veja, depois do intervalo, o sargento da PM é condenado a 13 anos de prisão por vazar informações de operação para uma facção criminosa. A gente volta já. De volta com o Band Cidade. Olha essa história. 6 homens foram detidos na madrugada de hoje por suspeita de integrarem um grupo especializado no furto de ar-condicionados e fiação elétrica no centro de Teresina. As prisões ocorreram após uma denúncia de roubo nas proximidades do centro da capital. Os aparelhos foram encontrados em uma casa localizada na Rua Tiradentes, no centro de Teresina. Segundo a PM, o imóvel passou a ser monitorado depois que os policiais receberam a informação de que homens estariam furtando fiação elétrica e aparelhos de ares condicionados nas proximidades do Verdão. Dentro do imóvel, os policiais apreenderam um condensador de ar-condicionado e outras 2 condensadoras praticamente desmontadas. A suspeita é de que os equipamentos eram desmontados para a retirada do cobre, que seria comercializado. 6 homens foram presos durante esta operação. Dentre eles, o próprio dono desta casa, apontado pela polícia como suspeito de receptação qualificada. Segundo a PM, eles já eram conhecidos das forças de segurança por envolvimento com arrombamentos e furtos na região do centro de Teresina. Antes de ontem, prendemos um indivíduo com mandado de prisão em aberto por este tipo de prática. Ontem, mais 6, sendo um deles suspeito de receptação. Com eles, vários equipamentos foram encontrados, equipamento desse tipo que eu já comentei, e além que muitos deles aí que foram presos já com vários registros por a prática desse crime. Segundo a Polícia Militar, essas ações fazem parte de uma operação para intensificar a segurança no centro e combater esses furtos e roubos na região. Na verdade, nós estamos intensificando, fortalecendo a presença da Polícia Militar na área central, inclusive implementando modalidades diversificadas de policiamento, como motopatrulhamento, operações nossas também integradas, junto com a Secretaria de Segurança através da Polícia Civil, tem feito um trabalho no combate, logicamente, aos registros, intensificando esse combate direto aos roubos, principalmente de equipamentos como ar-condicionados, condensadores, material no qual consta o cobre, que é um metal com valor agregado,
e isso tem ocorrido com uma certa frequência no Centro Comercial de Teresina, praticado principalmente, a sua totalidade ali, por indivíduos em situação de rua, né, que infelizmente eles ficam orbitando durante o período noturno ali no centro, buscando esse tipo de equipamentos, até para fomentar o uso. Infelizmente, a maioria deles são viciados em droga. Outro problema que tem a questão do tráfico, que fomenta esse roubo desse material, e não menos importante, o chamado receptador. Esse realmente é o verdadeiro responsável por esse tipo de crime. E você vai ver agora que um sargento da Polícia Militar foi condenado a 12 anos de prisão. Ele era acusado de vazar informações de uma operação para uma facção criminosa. O Lucas Klisman traz mais informações. O sargento da Polícia Militar, Francisco Ferreira Filho, foi preso em abril deste ano durante uma operação da Polícia Civil contra uma facção criminosa na cidade de Pedro II, onde ele atuava como militar e supostamente como segurança particular do líder dessa facção criminosa. De acordo com a decisão da Justiça, ele foi condenado a 12 anos de prisão por repassar informações sigilosas à facção criminosa, beneficiando os alvos da operação policial. O sargento foi enquadrado pelos crimes de integração em organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público, assim também como colaboração como informante do tráfico de drogas. A investigação demonstrou que o sargento mantinha contato direto com o líder dessa facção criminosa e passava essas informações sigilosas, além de também prestar apoio logístico às ações realizadas pela facção criminosa. A polícia identificou ainda que o nome do sargento chegou a ser salvo como irmão no aparelho celular do líder dessa facção. Além da sanção penal, o Tribunal de Justiça também determinou a comunicação ao comando da Polícia Militar para que ele possa perder a farda e também enviou um ofício à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos. E o que era para ser apenas mais um dia de trabalho terminou em um grave acidente na cidade de Parnaíba. 2 motocicletas se envolveram em uma colisão, deixando um dos condutores em estado grave. O acidente aconteceu durante o trajeto das vítimas indo ao trabalho. Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta ocupada por 2 homens seguia para realizar entregas de frango, quando acabou atingindo outra moto que transportava sacos de cimento para uma obra. Com a força da colisão, o condutor perdeu o controle da motocicleta e acabou indo em direção a um poste de energia elétrica, batendo violentamente. As imagens mostram a violência do impacto. Frangos ficaram espalhados pelo chão, assim como os sacos de cimento da outra motocicleta. O piloto ficou caído no asfalto, agonizando e aguardando socorro, enquanto o garupa, bastante abalado, permaneceu ao lado da vítima durante todo o tempo. Os 2 estavam fazendo uso de capacete. Segundo testemunhas, a espera pelo atendimento médico durou cerca de 1 hora. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, iniciou imediatamente os procedimentos de emergência. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou receber oxigênio ainda ali, próximo à ambulância, antes de ser encaminhado ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde. O estado de saúde dele inspira cuidados. Equipes da Polícia Militar estiveram no local realizando o isolamento da área e o primeiro atendimento às vítimas. O sargento Velto, em sua entrevista, fala sobre o acidente. A princípio, a gente foi acionado pelo Copom, para vir atender esse sinistro de trânsito aqui na 19 de outubro. O que a gente pôde constatar aqui que o cidadão fez o retorno e o outro motociclista, ao tentar fazer uma ultrapassagem, não se deu conta do outro motociclista. Então, a falta de atenção, o excesso de velocidade, isso vem causando alguns transtornos no trânsito, Eles trabalham com entrega de frango, Então a pressa, às vezes, não ajuda muito, Também foi realizado o teste de alcoolemia em um dos envolvidos. O resultado foi negativo. O condutor da outra motocicleta sofreu apenas ferimentos leves. Em entrevista, ele contou como ocorreu a colisão e revelou que essa não foi a primeira vez que passou por uma situação parecida. Em dezembro do ano passado, ele já havia se envolvido em outro grave acidente de trânsito, ocorrência que terminou com uma pessoa morta e outras 2 feridas. Após o atendimento das vítimas, a área foi isolada para o trabalho da Polícia Militar. As causas do acidente serão apuradas.
O motociclista, que ficou gravemente ferido, segue internado no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, enquanto a polícia trabalha para esclarecer a dinâmica da colisão. O caso reforça o alerta para a necessidade de atenção redobrada no trânsito, principalmente durante o transporte de cargas em motocicletas. E no próximo bloco você confere a exposição que conta os 60 anos de história do artista plástico Nonato Oliveira. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade e queremos incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade de municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila. É a oportunidade dos gestores ampliarem as informações sobre ações que estão dando certo nos municípios. As inscrições para os Cidades Excelentes encerram amanhã, mas ainda dá tempo. Confira o VT. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 está na sua 6ª edição, reconhecendo as melhores gestões municipais do Brasil. O indicador avalia critérios como eficiência fiscal, educação, saúde, governança e novidade deste ano, segurança pública. As inscrições para prefeituras se encerram em 31 de julho. Acesse o QR Code para mais informações. Embora cidades maiores como Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano concentrem mais recursos econômicos, cidades pequenas como Olho d'Água do Piauí, Pedro Laurentino e São Félix do Piauí se destacaram mesmo com populações inferiores a 3.000 habitantes, mostrando que não é o tamanho da cidade que determina a qualidade de vida de seus moradores, mas sim as boas práticas administrativas de seus gestores. Participe! São 6 décadas pintando a nossa alma e a nossa gente, com cores que transmitem a essência da história piauiense. Eu estou falando de Nonato Oliveira, que faz 60 anos de carreira. E em sua homenagem, o Sesc Cajuína preparou uma exposição comemorativa que fomos ver de perto. Vamos acompanhar. 60 anos de carreira dedicados à arte. A exposição celebra a trajetória de Nonato Oliveira, um dos maiores nomes das artes plásticas do Piauí, reunindo obras que ajudam a contar a história, e um artista que levou a cultura nordestina para o Brasil e para o mundo. E tudo que eu aprendi foi pelo homem brasileiro, foi o índio. O índio Tapujo foi o índio de São Miguel Tapujo que me ensinou a pintar. Como foi a sua primeira obra? O senhor tem memória desse dia? Foi lá na minha cabeça, estava vendo o reboco que estava por cá, e eu cortei contando a história da vida do povo da região de São Miguel Tapujo, que era no meio da cidade, chamado Mendes, que era uma fazenda do doutor Alcides, e minha mãe foi visitar a colega dela, que era a dona Nordeste, e ela se apaixonou pelo pai e casaram lá. Eu fui em todo o museu da Europa, e visitei todos os museus, e fui em muita galeria de arte, foi a pintura deles. Como aqui no Brasil, conheci Portinari, e os pintores de Cavalcante, os pintores daqui todos eu conheci e fiquei amigo de alguns. Com cores marcantes, traços expressivos e personagens do sertão, Nonato transformou o cotidiano, a fé e as tradições populares em sua principal inspiração. A maior inspiração sua foi o Nordeste, Piauí? O Nordeste é a beleza do povo piauiense, a beleza do povo piauiense, a beleza de vocês. Você acredita que vai ter alguma pessoa com, não o Nonato, mas alguém que chegue aos pés do Nonato? Não, que vire artista, muita gente vira. Tem inclusive alguns pintores de ruas que eu trabalhei com fazer muro em rua também. Qual dica o senhor daria e incentivo para esses jovens artistas? É criatividade e pensar na beleza do povo piauiense. Sempre a beleza e a cultura popular do povo piauiense. A mostra reúne trabalhos de diferentes fases da carreira, incluindo obras inéditas para o público.
A proposta apresenta a evolução artística de Nonato Oliveira e destaca o legado construído ao longo de 6 décadas. São 60 anos de histórias, contadas através da arte. Uma exposição que conta a história de Nonato de Oliveira através dos anos. Mais do que uma homenagem, a exposição convida o visitante a conhecer de perto a força da arte piauiense. Essa é uma retrospectiva dos 60 anos de carreira do Nonato, que marca todas as suas fases, as obras com estética mais significativa dele, no Sesc Cajuína, até o dia 20 de agosto, de segunda a sábado. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente se encontra amanhã, às 18h50. Então, até lá!